é mais vaidoso, o homem ou a mulher? Quem está procurando ficar mais adequado ao modelo que se estabelece pela sociedade como mais belo? O homem ou a mulher? Esse vai ser o ponto de partida da nossa conversa aqui com o Dr. Gocino. Muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Não de mais nada, eu é que lhe agradeço, Pinto Júnior, por ter me recebido aqui nesse seu programa tão conceituado, tão badalado. Agora, vou lhe agradecendo e vou ficando logo perturbado. Você me joga uma pergunta complicada. É difícil saber quem é mais vaidoso. Realmente, classicamente, a mulher sempre foi mais vaidosa. Sempre, sempre. Mas uma coisa interessante, um sinal dos tempos nesse nosso milênio, nesse século XXI, é que o homem está batalhando para... Está correndo atrás. Está correndo atrás. Parece que os homens chegaram a essa conclusão. Por que é que a gente vai deixar só as mulheres serem bonitas? E realmente, nós estamos vendo cada vez mais os homens nas clínicas de medicina estética, nas clínicas de estética, até nos cabeleireiros, cada vez mais, manicures, nós estamos vendo os homens disputando o espaço par e passo com as mulheres. Isso aí a indústria da beleza deve estar comemorando, né? Rapaz, eu creio que sim, todos os profissionais da beleza estão comemorando. Também, né? Também é interessante, mas eu acho que é mais curioso a gente observar como um fenômeno sociológico, né? Nós saímos daquele tempo do machão para o tempo do homem que se dá o direito de ser um homem bonito ou pelo menos apresentável. Ganhou-se até um nome aí, que é o metrosexual. O metrosexual, realmente. Eu creio que nós estamos finalmente chegando no tempo em que o homem não está tendo mais vergonha de procurar ficar bonito. Não vamos esquecer que a estética, como disse Aristóteles, é fundamental na vida. Se a estética é fundamental na vida, por que é que nós, que somos quase metade da humanidade, elas são um pouquinho mais, né? Por que é que nós somos quase metade, nós não vamos também procurar ficar mais belos e enfeitar o mundo? Eu me lembro do nosso saudoso bispo, querido, Dom Nivaldo Monte, que dizia: meus filhos, uma certa vez escutei eu falar, meus filhos, não vamos esquecer que Deus criou este mundo bonito e é nosso dever deixá-lo cada vez mais bonito. Uma questão, os homens e as mulheres de forma geral procuram corrigir questões estéticas, eles se preocupam também, via de regra, com a atividade física, com a alimentação adequada? Realmente, quem está observando, nesse começo de retomada, inicialmente foi uma busca de um físico melhor. O aumento da procura das atividades físicas, isso aí foi uma coisa interessante. Depois é que partiu para aquelas atividades que são feitas, digamos assim, por terceiros. Falando, como nós estamos falando mais de homens. Homens agora que procuram botox para eliminar suas ruguinhas, seus pés de galinha. Homens que procuram colocar um fio para fazer uma suspensão, mesmo partir logo para uma cirurgia plástica completa, uma lipoaspiração, já que a malhação não resolveu completamente aquela barriga. E até os procedimentos mais modernos, os lasers. O laser hoje está na moda. Não, adianta até uma coisa, Natal foi a primeira cidade do Nordeste a ter o laser mais moderno, de CO2 fracionado. E aceitação, curioso, apesar de estar sendo mais de homens, de mulheres que de homens, eu fiquei até chocado. Nossa procura está sendo cada vez mais por homens procurando melhorar seu aspecto. E Natal é uma cidade de pessoas, culturalmente, a gente já sente que Natal tem uma certa, vive essa certa busca, não é? pela melhoria da estética. O natalense ele é um tanto quanto exibido, ou é impressão minha? Olha, eu mudaria assim, um pé para trás com relação ao termo exibido. O termo exibido não me agrada muito, não. Mas realmente nós estamos ficando cada vez mais com homens desinibidos. Desinibidos. Aquele o estereótipo do machão nordestino. Isso é coisa de mulher? Isso está caindo. Ainda restam algumas fortalezas nisso. Mas o grosso é aquele indivíduo. O metrosexual agora chegou, como você bem lembrou, para mostrar que beleza não é apanágio só das mulheres. Todos podemos e devemos
ficar o melhor, o mais apresentáveis possível. Eu vi uma observação sobre essa questão que eu achei muito interessante, onde ela não analisa a questão da estética separadamente da questão espiritual. Olha, se a casa, se o corpo, ele abriga o nosso espírito, a nossa alma, ele tem que ser bem cuidado. Queria que o senhor comentasse isso. Eu vou comentar já sobre um outro aspecto. Realmente, no próprio yoga, você sabe que um dos fundamentos do yoga, do Hatha Yoga, do yoga do céu e da lua, os exercícios com suas asanas, com suas posturas, com seus mudras, era exatamente que o templo do corpo ficasse o melhor possível. Claro, a preocupação naquela época não era estética, era uma preocupação de resistência física, de condições físicas, boa saúde, para poder atingir o objetivo do Nirvana, a iluminação. Mas, em tempos mais modernos, houve um trabalho interessantíssimo. O primeiro grande trabalho de estética foi feito nos Estados Unidos, pegando os prisioneiros da famigerada Alcatraz. Separaram 3 grupos de bandidos, daqueles que pareciam não ter solução. Uns foram acompanhados tremendamente bem, com psicólogo, psiquiatra, todo cuidado da assistente social, vida de família. Outros foram deixados ao léu, outros foram melhorados fisicamente. Pasme, maior índice de recuperação foi entre os que foram melhorados esteticamente. Nos primórdios da cirurgia estética, retirada de cicatriz, melhoria, comparecimento a esteticista, melhorou o aspecto, parece que como lá dentro melhora também. Estética é saúde, estética é um elemento psicológico fundamental. E está relacionado diretamente com a questão da autoestima? Relaciona-se diretamente com a autoestima, por isso esses resultados tão belos em Alcatraz. Não foi ser tratado psicologicamente, foi ser tratado fisicamente. E outra coisa, nós vivemos numa época em que você é o seu cartão de visita. Aproveita, vou pegar você pelo pé então. Pois não. Você é um apresentador de TV. Você é um homem que já se nota, só procura se vestir bem, apresenta-se bem. Sério, é ou não é importante uma boa figura para você ter sucesso na sua profissão? Dizem que o mundo trata melhor quem se veste bem? O mundo trata melhor a quem se veste bem, o mundo trata melhor a quem tem autoestima. Aproveita a ocasião, você está convidado, é meu convidado, para na próxima terça-feira, que é o dia 14, nós vamos ter esse laser especial de CO2 fracionado, 14 e 15 Natal. Dia 14 eu quero lhe ver lá. Me telefone, tem meu número? Ou a produção tem seu número? Pronto. Mas se não, anote aí, 3201-5372, ligue-nos, porque eu quero lhe deixar ainda mais bonito nos seus futuros programas. Muito obrigado. Dia 14 é um dia melhor, 14 agora. Eu queria lhe perguntar para o senhor se essa questão da estética ela está relacionada de alguma forma com a questão da empregabilidade. Nós conversávamos aqui num bloco anterior sobre a dificuldade que muitas pessoas têm em relação a essa questão de uma vaga no mercado de trabalho. Existe algum estudo que aponta isso? Pelo que eu sei, inclusive você estava até com alguém que é bem ligada diretamente a essa área. Eu não vou lhe responder com relação a estudos, eu não sou um especialista na área, mas eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante. Como é grande o número de pessoas que procuram o consultório do médico esteta, no caso vou falar especificamente sobre mim, dizendo logo de cara, doutor, eu quero perder peso porque a última vez que eu fui em pego, eu notei que como eu sou gorda, eu fui chutada fora. Ai doutor, essas minhas cicatrizes de acne são terríveis, aproveitar o laser, eu queria melhorar isso aqui, porque quando eu cheguei lá, eu notei que o meu pretenso empregador já não gostou mais disso. Ele parece que não queria que eu fosse atender o público com esse aspecto. É uma coisa muito interessante. Quer dizer, não estou falando como alguém que seja expert no assunto empregabilidade, mas como alguém que recebe informações de pessoas que se sentiram preteridas porque não estavam com aquele aspecto tão bom. O senhor já trabalhou também com homeopatia, né? Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre essa experiência. Continuo trabalhando. Realmente eu tive o prazer, foi em 78, realmente, eu trouxe a homeopatia para Natal. E desde então não perco a ocasião de prescrever medicamentos homeopáticos ao invés de alopáticos.
Não sou um homeopata estrito no sentido daquele que só acredita em homeopatia. Nós temos colegas que só creem em medicamentos homeopáticos. Eu acho que há espaço para tudo. Há circunstâncias em que o medicamento alopático, comum, clássico de farmácia, é melhor. Há circunstâncias, vou dar um bom exemplo, alergias. A homeopatia é a rainha das alergias. Há então circunstâncias em que nós deveríamos tirar o preconceito que alguns ainda têm com a homeopatia e partir para esse tipo de tratamento que ele é mais eficaz aí. Essa a questão da idade, quem é que procura mais? Existe uma faixa de idade onde se procura mais trabalhar essa questão da estética? É mais, eu vou até pegar dois grupos que me parecem curiosos. Aquele grupo dos adolescentes, que muitas vezes os rostos ficam estragados em função de espinhas, e as pessoas que já têm um certo sucesso profissional, nos 40, 50 anos, ou tem uma categoria aí intermediária? É uma pergunta bem interessante. O campo da medicina estética é muito vasto. Eu vou pegar só uma faceta dele, porque, por exemplo, na medicina estética nós temos aqueles que vão preocupados com o peso, as gordurinhas excessivas. Nós temos aqueles que estão preocupados com estética facial. Indivíduos de mais idade estão preocupados com fios, levantamentos faciais. Vamos pegar, já que nós tratamos, já que é um assunto do momento, interessa a todos, a questão desses lasers. Um laser de rejuvenescimento. Por incrível que pareça, apesar da expressão laser de rejuvenescimento, o percentual de criaturas jovens de 20 e poucos anos que comparece é muito grande. Aí, no caso, tanto faz homens como mulheres, preocupados principalmente com cicatriz de acne. Tocou exatamente o que você falou. Então, jovens procurando tratamento para cicatriz de acne e manchas de pele. Indivíduos de mais idade procurando o efeito tonificador do laser para levantar o seu rosto e assim dispensar a cirurgia. E um caso de meia idade entre os dois. Esse tipo de laser, por exemplo, se presta muito a levantar pálpebras, sobrancelhas, evita-se mesmo muitas vezes a cirurgia de pálpebra. Então por aí você vê como está bem distribuída a coisa. Então, todos hoje querem ficar mais bonitos. Não depende da idade. A idade aí é só um detalhe. É só um detalhe. É só quando o indivíduo decidiu fazer seu tratamento. Dr. Jorge Bolsinho, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Aproveitar essa oportunidade de lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muitíssimo obrigado. É uma honra. Muito obrigado a você, Pinto Júnior. Muito obrigado pela atenção e uma boa semana para os nossos telespectadores.